Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que joga neste final de semana contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, buscando quebrar essa sequência de 2 jogos sem vitória contra Curitiba e contra América Mineiro. Eu consegui alguns bastidores envolvendo o técnico Eduardo Cudê e a desmobilização por conta da perda da Libertadores ainda ecoa no estádio Beira-Rio. Eu quero te trazer detalhes sobre isso. Quero falar também sobre Pedro Henrique, atacante que recebeu consulta do Corinthians e do São Paulo, mas que já definiu o que quer da sua vida no futuro. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, né? Sabadão, começo de final de semana que tem Internacional em campo, tem jogos do Campeonato Brasileiro também. Tem a final da Libertadores, né, que o Internacional deveria estar disputando contra o Boca Juniors, mas enfim, né, já foi, como eu digo, águas passadas não movem moinhos. Tem muita coisa pra gente falar, afinal o Internacional treina hoje pela manhã no CT do Parque Gigante, embarca no fim da tarde para a capital mineira, onde encara o Cruzeiro, né? Jogo que no primeiro turno terminou empatado em 0-0 e a gente sabe, né, o quanto o Cruzeiro é um time perigoso, um time chato comandado aí pelo Zé Ricardo. Pelo incrível que pareça, né? Zé Ricardo não deixou nenhuma saudade aqui no estádio Beira-Rio. Enquanto isso, eu quero dizer para vocês que esse vídeo tem a força da Zapay, aplicativo gratuito para Android e para iOS, onde você pode consultar os seus débitos referente a licenciamento, multa ou até mesmo IPVA do teu carro, moto ou caminhão. Dentro do aplicativo da Zapay, você pode fazer este pagamento em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito. Estou deixando o cupom COLAR20, onde você ganha 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa o aplicativo, ele está disponível aqui na descrição do vídeo, tanto para Android quanto para iOS, ele é 100% gratuito. Z-A-P-A-Y, Zapay, parceira aqui do Colar. Quero começar falando, gente, justamente sobre o time para domingo. Afinal, há apenas uma dúvida entre o Nico Hernandes e o Dalbert, porque o Nico Hernandes sentiu um pequeno desconforto na região do joelho ainda durante a semana, na véspera do jogo contra a equipe do América Mineiro. Ele até jogou, deu assistência para o gol do Ener Valencia, mas sentiu um pequeno desconforto ainda durante a partida, foi sacado, entrou o Dalbert. Curiosamente, né, na primeira bola sem o Nico Hernandes, o Inter tomou o gol. Não tô dizendo que foi culpa do Dalbert aqui, até porque foi um golaço do jogador do América Mineiro, muito mais erro de quem preenche ali a entrada da área e deixou ele chutar com uma liberdade absurda. Mas dito isso, né, gente, é claro que é um jogador que faz falta nesse sentido, até porque o Dalbert não vem dando conta do recado. Mas a informação que se tem é de que ele está bem, que ele só foi preservado das atividades por conta de um desgaste físico. Alguns jogadores sentiram muito mais do que os outros essa sequência de jogos quarta, domingo. Então, eles foram aliviados aí do treinamento. O Nico não treinou ontem, mas vários jogadores também não participaram dessa atividade. Então, qual é a tendência de time para encarar o Cruzeiro? Jogo no domingo à tarde, lá em Belo Horizonte, com o Sérgio Rocher no gol, Bustos, Vitão, Mercado e o Nico Hernandes. No meio campo, Johnny e Arangues, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e o Ener Valencia. Ou seja, é praticamente o time titular do Internacional, exceto o René, que segue fora por conta de uma lesão muscular. A tendência é que ele nem participe mais do Campeonato Brasileiro, voltando somente, quem sabe, nas penúltima ou última rodada da competição. O Inter que vive, né, uma situação delicada, afinal o Cruzeiro, o Santos e o Bahia, que são os times que estão atrás do Inter, todos podem ultrapassar, ou seja, o Inter pode terminar essa rodada, inclusive na 16ª colocação, na portinha do rebaixamento, e claro que em caso de vitória a situação fica muito melhor, né? O Inter poderia ir a 42 pontos, podendo ultrapassar Corinthians e Cuiabá, que jogam nesta rodada. O Corinthians visita o Red Bull Bragantino, ou seja, há uma tendência de vitória do Bragantino, e o Cuiabá joga contra o Santos na Vila Belmiro. Aqui seria um empatezinho, até um bom resultado, afinal até com o empate o Inter passa o Cuiabá. Lembrando, fazendo o raciocínio inverso, o Bahia pode ultrapassar o Inter, Bahia que joga contra o Grêmio na Arena, o Santos joga contra o Cuiabá, também pode passar o Internacional, só com vitória, é bom dizer, e o Cruzeiro, por óbvio, né, se vencer já passa naturalmente o Internacional dentro do Campeonato Brasileiro.
O Vasco da Gama, que é o primeiro dentro do Z4, não ultrapassa o Inter ainda, tá? Tem 34, iria a 35, 36, 37, o Inter tem 39, então permaneceria fora do Z4 o Inter, mas encurtaria de forma significativa a distância, né, para a zona do descenso. Então, são o lado positivo e o lado negativo, você escolhe em qual lado você quer estar nesta rodada do Brasileirão. Tem uma galera que tá na praia aproveitando o feriadão, né? Então a dica que eu dou é passar na Gigante Veículos, loja localizada em Capão da Canoa, referência em vendas de carro em todo o Brasil. Carros novos, seminovos, seu usado na troca, a certeza do melhor negócio e carro para todos os momentos da tua vida, né? Um carro esportivo, um carro econômico, um carro confortável para as crianças, tu que tem uma família grande, a Gigante Veículos te ajuda a achar o carro ideal, tá bom? Vou deixar o link na descrição aqui do WhatsApp da Gigante Veículos para que vocês possam conversar e achar, né? Um bom negócio para todo mundo, né? Então chama eles, dá uma passadinha lá, faça um test drive no carro que você está procurando com a turma da Gigante Veículos, tá bem? Quero trazer alguns bastidores, gente, sobre algumas questões que conversei com pessoas próximas ao vestiário do Internacional. Pessoas bem próximas do Eduardo Cudê. Eu quero trazer bastidores sobre o técnico e também sobre o Pedro Henrique. Afinal, se falou que ele poderia sair no ano que vem. Quero começar falando sobre o Cudê, tá? Perguntei o que está acontecendo, né, com o técnico argentino do Internacional. Tá desmotivado? Tá mal? Tá largando, tá pulando da barca? E o que me disseram é que não. Há uma desmobilização natural dentro do elenco e também na comissão técnica. O Cudê já deixou transparecer isso várias vezes na entrevista coletiva, pela perda da final da Libertadores da América, pelo fato do Inter não estar na final. Por que eu digo isso? Por que ainda ecoa, sendo que faz um mês que o Inter já foi eliminado? Porque o Inter entende que fez tudo certo para ser finalista da Libertadores e encarar o Boca Juniors. Acabou não dando, né? Não foi por conta de erros táticos na visão de todos, né, do departamento de futebol. Foi muito mais uma questão pontual, né, dos gols perdidos e de daqui a pouco uma leitura de fechar o time, mas também méritos do Fluminense nesse aspecto. E aí, claro, que rebate isso no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Inter abriu mão, né, do Brasileirão para estar na Libertadores da América e ter a chance de disputar o título. E como isso não foi possível, o Inter ficou muito para trás dentro do Campeonato Brasileiro e uma remobilização dos jogadores tem sido difícil. E não só dos jogadores, do ambiente do Inter num geral. Mas há uma leitura também de que o Cudê é um cara enérgico. O Cudê, Lúcio Gonzalez, o Magrão tentam reanimar os jogadores, mas também dá para entender que eles também não estão no melhor dos dias, né, por tudo que aconteceu e com a final sendo disputada hoje. Então, assim, internamente há uma leitura de que o Cudê ainda é o técnico ideal para o Inter. É um técnico que tem metodologia, que tem o trabalho do dia a dia. A comissão técnica dele é muito boa, né, de conversar com os jogadores, né, de entender o melhor momento. Só que há um momento de instabilidade. É um momento de que a comissão não está vivendo os seus melhores dias. Até alguns jogadores apontaram que o Cudê não está trabalhando com as reservas mais da mesma forma, ainda não tem dado muita explicação, coisa que ele já tinha feito antes. Então é um momento de instabilidade para todos. E o que eu ouvi das pessoas do Inter foi o seguinte: Colar, é um momento de agrupar. É o momento de todo mundo pegar junto, incluindo o torcedor, né, incluindo, né, pessoas que estão ali, né, na dúvida. Não estou falando sobre eleição aqui, tá? Estou falando sobre Inter, sobre o Inter dentro de campo. Torcida pegar e lotar o estádio e fazer força, empurrar, ser, né, realmente uma força, né, para o Internacional neste momento. E aqui vale um toque para a direção, daqui a pouco baixar os ingressos para esses 3 últimos jogos dentro do Beira-Rio, Fluminense, Bragantino e Botafogo, né? Não tem o que fazer, nós temos que tirar força de onde não tem. Então esse é um ponto. O Inter entende que o Cudê ainda é o melhor e está tentando remobilizar, né, dentro do trabalho diário que é feito no CT do Parque Gigante. Aliás, vale um dado interessante, tá? Conversando com as pessoas do clube, há um dado no departamento de scout do Internacional de que se o Inter tivesse feito 1/3 dos gols que perdeu e que criou no Campeonato Brasileiro, o Inter já seria 5º colocado. Então isso não pode ser só trabalho do treinador, né, e da comissão técnica, é também um pouco do capricho dos jogadores. Falando sobre Pedro Henrique, né, atacante que desperta o interesse do São Paulo e do Corinthians, o que eu ouvi é que o Pedro Henrique não vai sair.
Se depender dele, claro, né? Se depender do Inter, ele pode sair. Mas se depender do Pedro, ele não sai. Ele tá muito feliz em Porto Alegre, tem contrato até o final de 2025, ou seja, são 2 anos de contrato ainda. Um contrato bom que ele renovou, é um bom valor que ele recebe. Tá perto da mulher, da filha, da família em Santa Cruz do Sul, né? Dos amigos, né? No time do coração. Então ele não vê motivos para aceitar outras propostas, mesmo que hoje viva um mau momento, seja reserva e não viva, né, o que já viveu dentro do estádio Beira-Rio. Então, Pedro Henrique, se depender dele, permanece no Gigante. Tá bom? Hoje, final da Libertadores, Fluminense e Boca Juniors, né? Pra ficar menos triste esse dia, palpita lá, kto.com, te registra lá pra dar aquela brincada, usa o código COLAR pra garantir 20% de free bet no primeiro depósito. Lembrando, né? O meu palpite, 0-0 e título do Boca Juniors nos pênaltis. Boca vai ganhar a Libertadores sem vencer um jogo no mata-mata. O Fluminense é o favorito, mas a camisa do Boca acho que vai pesar nesse momento. Tá bom? Aquele abraço, turma. Um ótimo sábado. Fui!